Se você está travado em física no Enem, muito provavelmente esse vídeo será o mais importante que você assistirá esse ano. Eu gravei esse vídeo pensando em 3 perfis de aluno. O primeiro perfil é aquele perfil na qual o aluno tem noção que a física é importante, mas ele não consegue aumentar o número de acertos. Então a gente vai precisar fazer as pazes com a física. Se você quer fazer as pazes com a física, quer entender a física de verdade, então peraí, esse vídeo é para você. Daniel, qual é o segundo perfil de aluno? Aquele perfil de aluno que quando está assistindo aula, ele acredita que o professor está falando um outro idioma. O professor está falando ali e ele, não estou conseguindo encaixar, o que danado é isso que esse cara está falando? Parece um outro idioma, parece uma outra linguagem. Você viajou para um outro país e não consegue acompanhar a conversação das pessoas. Se você tem essa sensação quando está numa aula de física, esse vídeo também é para você. E o terceiro perfil de aluno é aquele perfil de aluno que tem noção que o que faz travar em física é a matemática. Então, se você não consegue desenvolver as questões porque tem dificuldade ali em vetores, ou então em decompor o número, ou então em fazer uma notação científica, esse vídeo também é para você. Então, se você, olha só, quer fazer as pazes com a física, não consegue entender na aula do professor, parece que ele está falando um outro idioma, e não tem uma base boa em matemática, fica aí que eu, como eu te falei, esse vídeo vai ser o vídeo mais importante na tua preparação desse ano. Daniel, como é que a gente resolve esse problema? Antes de tudo, estudando a base, voltando algumas casas para trás e tendo a humildade de estudar conteúdos que são fundamentais, conteúdos que são básicos. E geralmente esses conteúdos nem aparecem na prova do Enem, mas eles são conteúdos fundamentais, essenciais, pré-requisitos para a gente conseguir entender e ganhar uma base boa dentro da física. E eu vou começar resolvendo esse problema para vocês no âmbito do terceiro tipo de aluno, que é o aluno da matemática. O aluno que não tem conhecimento bom em matemática, não tem uma base em matemática, está fazendo ali em torno de 20, 25 questões na prova do Enem de matemática, e falta a ele algum conteúdo para se dar bem na física. Vamos abrir aqui o primeiro módulo da plataforma da mentoria, que é o módulo 0, que a gente mostra as aulas de nivelamento. Esse módulo nem de física é um módulo de matemática, que eu faço questão de gravar essas aulas para trazer os repertórios da física ao lado dos conteúdos da matemática. Vamos lá. Daniel, qual seria o primeiro conteúdo de matemática que eu preciso estudar para conseguir dominar física? Unidades de medida. Olha só, esse primeiro conteúdo é extremamente importante para você conseguir ganhar vocabulário. Aí isso vai ajudar, inclusive, o segundo perfil de aluno, né? Que é aquele aluno que acredita que o professor está falando um outro idioma na aula. Pronto. Aqui, ó, em unidades de medida, a gente vai começar a estudar sobre Sistema Internacional de Unidades. Daniel, o que é danado do Sistema Internacional de Unidades? É uma padronização, uma convenção, que a gente escolheu algumas unidades específicas para o metro, para o quilo. Então, se você não sabe a unidade de massa, que é quilograma, se você não sabe a unidade de volume, sei lá, que é litro, a unidade de tempo, que é segundo, se você tem dificuldade, tem confusão nesses tópicos, esse capítulo é para você. Você vai estudar aqui o Sistema Internacional de Unidades, para a gente conseguir uma base para saber usar bem alguns conteúdos. Esse conteúdo de Sistema Internacional de Unidades, ele nunca caiu na prova do Enem, tá? Mas, coincidentemente, esse ano, um simulado aí nacional, de uma banca até conhecida, trouxe uma questão que o aluno precisava saber a diferença entre o peso sendo medido em newtons e medido em quilo. Porque quando a gente fala de peso, para você que não está lembrado, é um tipo de força. É a força que a Terra faz nos corpos que possuem massa. Então, se eu estou aqui no meio terrestre, né, eu estou no campo gravitacional da Terra, na região compreendida pelo campo gravitacional da Terra, a Terra vai fazer uma força sobre mim, me fazendo puxar para o centro dela. Então, se eu pular, eventualmente eu vou voltar para o solo, porque a Terra me puxou de volta. Daniel, na questão lá tinha assim, ó, o peso é medido em newtons, é medido em quilo, é medido em metro por segundo ao quadrado. Você tem que saber que peso é uma força e forças são medidas em newton. Então, saber esse cuidado, você acertaria essa questão de um simulado. Inclusive, isso dialoga até com a habilidade do Enem, que é você aprender a aplicar coisas e fazer correções sobre senso comum. Porque muita gente pensa que peso é medido em quilos, né? Só que peso é medido em newtons. Peso é uma força. E massa, aí sim, é medida em quilo. Então, lembrando que o Sistema Internacional de Unidade iria te dar essa base a respeito de nomenclatura, como você iria conversar com outra pessoa para chegar numa conclusão a respeito de um conceito científico, e aí vai.
Outra coisa de matemática que é super importante são os múltiplos e submúltiplos. Quantas questões de física, no Enem, das apostilas dos seus cursinhos, você já encontrou que tem lá o micro, o nano, o pico, o mili, o centi, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Se você não sabe decorado mesmo esses submúltiplos e esses múltiplos, você vai frear numa questão. Talvez você até erre uma questão por um artifício matemático. Então não vacila nisso, pelo amor de Deus, estuda múltiplos e submúltiplos. Conversão de unidades, cara. É super interessante que você aprenda a converter área, comprimentos, volumes. É interessante que você lembre na tua cabeça. Eu tenho aqui um cilindro que ocupa 1 decímetro cúbico. Isso aqui equivale a o quê? Equivale a 1 litro. E aí vai, essas conversões rápidas, né? Conversões de velocidade, transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Lembrando que isso aqui ainda é matemática, tá? Não é nem física, eu estou falando de matemática. Então, são todos conhecimentos da matemática que você vai usar como ferramentas, artifícios da física. Além disso, converter temperatura. Já caiu questão na prova do Enem de matemática que o aluno precisava converter, né, uma escala para outra só com conhecimentos de função do primeiro grau, certo? Análise dimensional e razão de proporção, cara, cai todo ano na prova de física e de matemática, porque as fórmulas do Enem, as fórmulas de física, né, elas são relações proporcionais. Eu tenho uma grandeza diretamente relacionada com outra, grandezas que são inversamente proporcionais. Então, razão e proporção em análise dimensional é super importante. Então, a gente já tem um pilar aqui de matemática bem robusto para vocês estudarem, que é unidades de medida. Daniel, notações, é o segundo módulo, né, o segundo capítulo, exatamente. E aqui, ó, a gente estuda notação científica, ordem de grandeza, ou seja, a física ela trabalha com valores muito grandes ou valores muito pequenos. A gente estuda na dimensão dos planetas, gravitação universal. A gente estuda na dimensão das partículas subatômicas, uma coisa muito pequena. Então, coisas muito grandes e coisas muito pequenas, a gente estuda aqui na física e abrevia esse valor em uma notação científica, né? Então, é interessante você aprender a escrever números muito grandes ou números muito pequenos de maneira abreviada. Todo ano aparece na prova de física questões que você precisa dessa habilidade para acertar a questão, certo? Beleza. Equação do primeiro grau. É super importante que você consiga encontrar, por exemplo, a incógnita ali na equação. 3x mais 5 igual a 10. Pô, Daniel, é preciso separar o x ali para encontrar. Muito comum. Você vai encontrar isso em eletrodinâmica, em cinemática, em termologia. Muitas questões necessitam de equações do primeiro grau. Equações do segundo grau, da mesma forma, certo? Questões de cinemática sobre lançamento oblíquo, por exemplo, que envolve equações quadráticas, por exemplo, são essenciais você dominar equações do segundo grau. Cara, relações de proporcionalidade a gente já falou, que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais às outras, e isso aqui é uma ferramenta super importante, leitura gráfica. É interessante que você aprenda a ler gráfico, não é todo cursinho, não é todo material que você encontra na internet que você tem lá ferramentas de leitura gráfica especificamente voltadas para a prova do Enem. Aqui na plataforma da mentoria a gente encontra. Então, o segundo pilar de matemática seria notações, certo? Daniel, terceiro pilar, geometria. É super importante que você que quer ganhar uma linguagem boa na física, saiba manipular ângulos, saiba manipular comprimentos, áreas e volumes, ter decorado mesmo algumas fórmulas de volume. Porque você usa isso aqui muitas vezes nas questões de física, tá? E por fim, estudar trigonometria. A gente vai precisar decompor muito o vetor, vai precisar fazer o estudo trigonométrico de um ângulo. Então é importante que você tenha, ó, a conversão de ângulos, saiba dominar gráficos trigonométricos, que é muito importante para matemática e para física. Dominar muito bem os triângulos retângulos, saber alguns macetes, né, dos triângulos pitagóricos, certo? Semelhança de triângulo é super importante aqui para a ótica, a lei dos senos e cossenos também. Então, assim, isso aqui, cara, é o que você precisa para matemática. Putz, Daniel, então quer dizer que eu não preciso de tanto conteúdo, né? Você percebeu que são conteúdos bem específicos e direcionados para a física. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa plataforma aqui de maneira gratuita, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Que você tem um acesso a 15 dias para essas aulas que eu estou mostrando para você. Então perceba que você tem acesso às aulas de nivelamento de física na plataforma da mentoria. Consegue fazer uma lista de exercícios, olha só, de questões de matemática voltadas para a física, todas resolvidas em vídeo. Então, muito bom. Se você percebeu que precisa estudar esses conteúdos que eu mostrei aqui agora para você, o link está na descrição, você não precisa nem colocar cartão de crédito. Entrou, tem um acesso à plataforma por 15 dias, beleza? É o tal do módulo de nivelamento da plataforma de física, muito importante. E voltando lá agora para o nosso dashboard de conteúdos, o módulo de bases da mecânica é o módulo que vai terminar de solucionar todos esses problemas. Lembra que o módulo passado, que é o módulo 0,
a gente conseguiu solucionar o problema do aluno que tinha dificuldade com matemática, certo? Que a matemática travava ele. E parcialmente aquele aluno que tinha dificuldade com linguagens, né? Ele não conseguia interpretar o que o professor estava falando ali, porque achava que ele estava falando um outro idioma. Quando você terminar aquele módulo ali, eu tenho certeza que você teria mais vocabulário de entender o que o professor está falando na aula, com toda certeza. Lembrando que no processo de aprendizagem, você precisa de dois passos, né? O entender. Inclusive, quando a gente está na aula, na sala de aula, a gente pergunta aos alunos, né? Vocês entenderam? O entender é o quê, Daniel? É o compreender só. É só você perceber que aquilo faz sentido. Mas você só de fato irá aprender quando você fizer questões. Então, o entender na aula, mais as questões que você faz em casa, aí você vai aprender. Certo? Então, o aprender é o entender na aula, mais o questões sozinho em casa. Inclusive, o estudo tem que ser individual. Daniel, eu posso fazer um estudo coletivo com alguns amigos? Pode, mas depois que você estudar sozinho, que você consolidar na tua cabeça aquilo que você aprendeu na aula. Então, entender mais o praticar gera o aprender, né? E você pode depois fazer um estudo em grupo. E agora voltando, olha só. O módulo 1 da plataforma da mentoria é o módulo chamado de Bases da Mecânica. Aqui, com certeza, com 5 horas de aula, você vai ganhar muito vocabulário também e bases para entender os outros conteúdos da física. Por exemplo, vetores. Quantas grandezas na física não são vetoriais? Força, velocidade, quantidade de movimento. A gente tem ali impulso. Diversas grandezas necessitam estudar vetores. É tipo assim, eu aprendi na minha vida, Daniel, somar, aprendi a multiplicar, aprendi a trabalhar com matrizes, com números complexos, agora eu vou aprender vetores, é? Sim. É como se fosse uma linguagem diferente que você vai aprender. Então, vetores é justamente a linguagem, o ferramental para você desenvolver dentro das grandezas vetoriais. Então, não é uma soma simples. Então, olha só, 3 mais 4 pode dar 7, mas no mundo vetorial pode dar 5. Pois é, então a gente vai aprender a ler outra linguagem, cara. É realmente uma outra linguagem. Você vai aprender a determinar outra coisa. Inclusive, a resposta para isso, né? Você tem vetores perpendiculares entre si, 3 e 4, a resultante, a hipotenusa, no caso, daria 5. Então, lembrando que nem sempre 3 mais 4 é 7. Ele pode ser 5, mas no idioma dos vetores. Então, por esse motivo, às vezes, a física não pode fazer sentido, porque é outro idioma que está sendo utilizado. E você tem que aprender a falar esse idioma, tá? Então, perceba que a gente tem um módulo aqui de vetores muito robustos para você aprofundar. Temos aulas de conceitos fundamentais. Pô, Daniel, olha só, o que é aula de conceitos fundamentais? A gente vai entender a importância das revoluções científicas ao longo do desenvolvimento da ciência. Vamos falar sobre o pensamento aristotélico, a revolução científica, o famoso princípio da inércia. E aqui logo abaixo a gente vai falar sobre os 3 vetores que sempre aparecem na prova de física do Enem. Vetor velocidade, vetor força e vetor aceleração. Os 3 vetores que de maneira direta ou indireta sempre aparecem na prova de física do Enem. E o último conceito aqui, ó, equilíbrio e repouso. Muita gente se confunde, então é um conceito fundamental que está nesse módulo. E para a gente fechar, os 2 últimos capítulos são alfabetização científica. Perceba que a gente vai encontrar aqui, olha só, as bases que você precisa entender para se alfabetizar cientificamente. Então a gente vai ter uma base número 1, que é a base de lançamentos. A base número 2, situações que possuem atrito. Base número 3, suposições do movimento. Base número 4, sistema simples de força. Base número 5, o sistema compostos de força. Então, você vai começar a pensar fora da caixa, de maneira intuitiva, como eu consigo explicar a você a partir de analogias, né? A partir de situações cotidianas. Então, as bases vão ser fundamentadas aqui, para que você entenda nos próximos capítulos aquilo em cima disso. E, Daniel, eixos cartesianos de referência é mais uma ferramenta que a gente traz aqui na plataforma da AIME, para que você consiga ter mais facilidade e vocabulário de dominar, né, e de acompanhar essas aulas de física que você assiste. Então, olha só, o módulo de física da mentoria, o módulo 0 e o módulo 1, são essenciais para você que estão com dificuldade, está travado em física. E, de novo, não tem custo algum. Entra aqui na descrição desse vídeo, acessa o link da plataforma e você vai ser direcionado lá para a plataforma da mentoria e foca nesses 2 módulos, o módulo de nivelamento e o módulo de bases da mecânica. Quando você terminar de assistir, volta aqui no vídeo do YouTube e comenta o que é que você achou desse vídeo e se ele realmente mudou a tua forma de estudar física. Valeu? Te aguardo. Bons estudos.